apresentar as palavras maravilhosas dele para esse momento. Quem dera que fosse isso tudo. Um cafezinho delicioso daqui a pouco, tá? Então, a nossa reunião, o motivo é esse, tá bom? Bom dia, gente. Tudo bem? Gente, eu sei que tem gente que está sentindo frio, tem gente que está sentindo calor, mas não precisa ficar incomodado com esse jaleco preto, não. E ainda mais que eu estou com a equipe da vigilância, eu estou com o jaleco fora do consultório, mas é o que vai fazer parte do momento, tá? No final a gente vai tirar ele e vocês vão entender o que isso significa. Gente, eu estava conversando com as meninas aqui agora, vocês já sabem que o Otávio é atrevido. Então, o Otávio não é brinquedo, não, porque a gente tem hora que vai. Eu acho que até um pouco por causa do meu diagnóstico, do autismo, do TDAH, da superdotação, essa questão toda, o filtro é furado. E aí a Márcia me ligou para a gente fazer um evento juntos. E aí ela falou, Otávio, eu queria que você me sugerisse alguém para falar das mulheres da vigilância com todo o carinho do mundo, que acolhesse elas. Alguém que falasse, você tem alguém para me sugerir? Aí a gente é atrevido, né? Falei, ô Márcia, pode ser eu? Posso ir? Olha, Otávio, mas como assim? Você vai falar para a mulher. Falei, sabe por quê, Márcia? Tem hora que uma mulher entende a outra. Tem hora que uma mãe fala assim, gente, eu só queria conversar com outra mãe que vive o que eu vivo. E eu não vivo o que as mulheres vivem. Mas se a gente vai falar assim, eu queria que alguém que não está no meu problema me escutasse. Tem hora que a gente quer ser ouvido. E de formas diferentes, preconceito todo mundo enfrenta. Tem um negócio hoje que chama grupo de WhatsApp. Gente, isso é um inferno. Todas as estratégias são traçadas lá contra uma pessoa sem essa pessoa nem ter direito de defesa. E às vezes por uma fake news, por uma falácia que está ali. E aí outro dia não, já tem um bom tempo. Tem os grupos de mães de WhatsApp, né? E sempre tem os X9, gente. Não confia no grupo. Sempre tem um para vazar um print de uma conversa, tá? E aí teve uma mãe que pediu uma indicação no grupo de odontopediatra para uma criança atípica. E aí teve uma mulher que respondeu lá, gente, vai no Otávio. Ele é excelente, apesar de ser homem. Qual que é o problema? Qual é o problema de um homem atender uma criança? Antigamente era aquela ignorância, que o pai que trocava fralda, nossa, que absurdo. Gente, absurdo por quê? A mãe não fez o filho sozinha, não. E aí, como o Otávio não tem filtro, eu respondi para essa mãe e falei, olha, manda lá no grupo, ele é gay, talvez ele tenha 50% feminino, que não tem nada a ver. O gay ser feminino, ser masculino, é só uma opção sexual. Mas então o preconceito que vocês enfrentam, eu também enfrento. Todo mundo enfrenta. O homem que é delicado, o homem que é grosseiro, a mulher que veste preto, a mulher que veste branco, a que tem o cabelo afro, a que tem o cabelo de progressiva, a que tem o cabelo batidinho. Gente, isso é um saco. E aí eu queria que vocês entendessem que vocês são muito fera. Não existe nenhum homem que não passou por vocês. Nenhum. Não existe a criação sem a mulher. Então vocês são muito fera. E a gente tem que entender que vocês têm que se impor, que vocês têm que se apoiar. Eu já cansei de escutar que a mulher arruma para outra mulher. Gente, a gente pode até arrumar para outra mulher, mas não tem que se arrumar para se impor para ela, ou para não ser criticada e evitar criticar o outro. Eu falo que na odontologia, infelizmente, os dentistas não são muito corporativistas. Na medicina, eu acho o máximo isso. O médico se protege. E a gente tem que virar família. Então tem que ter a família dos dentistas, a família dos médicos, a família das mulheres. E tem que ter a família universal, gente. É o coletivo. O que a gente faz aqui hoje vai reverberar lá na frente. E aí, para isso, então eu vim aqui hoje para tentar mostrar o valor seu e mostrar um contexto histórico. E aí eu queria mostrar como que as mulheres evoluem com o tempo. E vocês hoje, vocês estão na melhor fase que as mulheres poderiam ter vivendo. É claro que vocês estão muito mais cansados. Que vocês têm que ser boa mãe, boa esposa, boa dona de casa, boa profissional, boa na cama, boa em tudo. E aí é o que eu sempre falo nos meus bate-papos, que eu detesto o nome de palestra formal. E se vocês ficarem muito caladas também, eu fico com medo. Assim, elas estão gostando ou elas estão entediadas. Então qualquer coisa pode parar e pode falar.
Mas é o que eu falo que a gente tem que meditar. E não leve isso no sentido pejorativo, nem no sentido de baixaria. Quando alguém encher muito o saco seus, vocês não têm que ser Mulher Maravilha, porque ela é sozinha até no filme. Então, quando alguém encher muito o saco, medita. Assim que a gente medita, né? Ou assim. E no bom sentido, gente. É ligar o foda-se, porque senão a gente não dá conta. Então, ó, meditem. Meditem. E aí, só que é claro que com respeito, gente, mas o que é que eu falo isso? Igual ontem eu fiz uma palestra lá na Petrobras, na verdade foram duas, tá até lá no YouTube, depois se vocês quiserem assistir, que eu estava falando com eles, gente, está faltando a gente saber falar, não é falar não, é falar sim pra gente. Quando alguém te manda uma mensagem depois do horário, às vezes a gente tem que responder, mas se você não responde, você começa a se cobrar, era a sua obrigação? Às vezes não custa, mas a gente tem que entender que aquela pessoa que respondeu a mensagem, eu adorei o comentário que você fez agora há pouco. Será que a gente é típico ou atípico? A gente não tem certeza. Eu descobri que eu era atípico há 2 anos atrás, com 38. Se essa mensagem chegou depois do horário para um atípico, que gosta da previsibilidade, aí amanhã a chefe não vai mandar mensagem. Só que aí vai falar assim, e se mandar? E se eu vou conseguir responder? E se eu não mandar? Aí começa a gerar uma neura, isso pode desregular, gera uma ansiedade, começa a não dormir direito com o celular do lado. Aí eu vou colocar o celular lá na sala para evitar isso. E aí, para evitar isso, o que essa pessoa pode fazer? Ela fala assim, vou pôr o telefone na sala. Só que ela começa a desenvolver até um hábito de ir no banheiro de madrugada só para ver, passar na sala e ver o telefone. Então, eu estou falando não para o meu chefe, eu estou falando sim para mim. E aí é hora da gente chegar e conversar, falar, fulano, você me mandou a mensagem, eu não importo de te responder depois do horário, mas o dia que eu não te responder, você não me leva a mal, não. Então está faltando a gente conversar. E as mulheres foram tão subjugadas, gente, que vocês foram carregando e carregando peso, e carregando e carregando e carregando, e está cada dia mais pesado. E aí, na hora que a gente está apanhando, gente, a pessoa atípica tem hora que o barulho desregula, né? Então não vou dar conta disso aqui batendo, não. Não precisa nem desligar o ar, não. Não precisa não, já resolvi. Tá vendo? É a gente conversar e mostrar, falar assim, gente, aquilo ali me incomoda. Talvez ninguém estava escutando a persiana batendo com o vento. Mas para mim, você também estava, né, Simone? Mas para mim, aquilo ali estava batendo na minha cabeça. E olha que eu trabalho com criança atípica, então eu tive que aprender a lidar com os barulhos e com a falta de controle. Mas aí, para falar de mulher, sem ser uma mulher, apesar que eu tento acolher muito todo mundo que chega na minha história, na minha jornada, eu queria contar a história de 2 mulheres que, para mim, na verdade, 3. De 3 mulheres que são os exemplos da minha vida. E 3 mulheres muito fortes. São as minhas 3 avós. Nem na minha família ninguém nunca me escutou falar isso, de 3 avós. Vocês vão ser as primeiras. Tanto na hora que o povo lá de casa assistir, vão falar assim, peraí, quem que é essa terceira? A mãe biológica do meu pai. A mãe biológica do meu pai, ela era de uma família em 7 Lagoas, meu pai nasceu em 61, e ela teve um relacionamento com um homem casado. E naquela época, o que fazia com a mulher que tinha um relacionamento com um homem casado? Vai para a rua. E aonde que essa mulher era acolhida? Na zona, na casa de prostituição. E foi o destino que ela teve. E aí essa mulher foi para lá, e o meu avô, que é o meu avô, que é quem criou meu pai, quando eu falo avó e vô, são os que criaram, quando eu falo a biológica, é a que gerou, só para não ter que ficar reforçando toda hora quem que é quem. E eu sempre falei, gente, essa mulher é muito sacana, porque meu avô nessa época era pedreiro, e ele foi fazer uma reforma nessa zona, nessa casa de prostituição. E aí chegou lá, tinha um menino de 7 meses atrás da porta com um copo de café, todo ferido para morrer. E aí eu cresci falando assim, que mulher mais excomungada. Ela deixou o filho dela ali para morrer. Quando vou, e minha avó teve um câncer de útero com 18 anos, teve que tirar o útero, a barriga dela parecia uma bacia hidrográfica. Tem um monte de cicatriz, ela ficou 2 anos internada, tirando pus da barriga. E eu falava, mas que mulher excomungada, como que larga esse filho para morrer ali? E aí o tempo vai passando e a gente tem que aprender que a gente não tem que julgar. E aí hoje eu falo, gente, essa mulher foi muito forte. Quem é mãe aqui sabe, vocês já pensaram em deixar um filho morrer? Difícil demais, né? E aí eu já entendo que a história que eu escutei é que meu pai estava lá para morrer, não foi não. Se ela quisesse matar esse filho na vida que ela estava vivendo, ela teria matado. Ela foi forte demais. Ela enfrentou deitar numa cama com um homem que ela não conhecia para sobreviver.
e doou o filho dela para ele não morrer. Então essa mulher é muito fera, ela é muito forte. Então a hora que a gente tem que aprender os julgamentos. E aí principalmente, você pensaram o tanto que as mulheres devem julgar, elas que são mães? Como que uma mãe faz isso com o filho? Ela podia ter dado uma faxina, ela podia ter capinado um lote. Será que alguém abriu a casa para ela dar faxina naquela época? Duvido. E a história é tão interessante que depois essa mulher conheceu um senhor, casou, saiu da vida que ela levava e ela não pôde ter filhos. E ela adotou um filho. Então o filho que ela teve foi adotivo, igual o filho que ela teve e doou. Então essa é a primeira mulher muito forte que eu vi. E eu tenho certeza que ela foi julgada a vida inteira. E a vida é tão interessante que a minha avó, que adotou meu pai, faleceu há 1 ano e meio com Alzheimer, com a gente lá em casa, que o pai morreu de Covid, me deixou vó de herança, chamava Alice e fazia aniversário no dia de Natal, dia 25 de dezembro. E a mãe biológica, como que ela chamava? Natalina. Como que o universo tem hora que é meio louco, né? E agora vamos para a segunda história. A minha avó, mãe da minha mãe. Dona Conceição, que era conhecida como Donazinha, casou com Sozeca Pontelo. E aí, o que aconteceu? Dona Conceição, vovozinha, que era como a gente chamava ela, faleceu com 94 anos, teve 23 partos, 5 partos de gêmeos, todos na roça, com parteira, com Dona Arminda. E todos os gêmeos faleceram. E ela teve um único filho no hospital, porque meu tio, ela teve eclampsia, foi o tio Luciano. E essa mulher, ela namorava o Berto, que era um primo do meu avô, mas vó era negra, né? Namorando os italianos que vieram para o Brasil fugindo da Primeira Guerra, que vieram para o Brasil fugindo, que a minha bisavó, a Maria Torezan, ela, que eu não conhecia, eu só sei das histórias, talvez tenha até um pouco de folclore nisso aí, mas estou passando do preço que eu comprei. Quando ela entrou no navio para vir para o Brasil, ela não queria vir, ela preferia morrer de fome lá na Itália, porque tinha uma negra no navio, e ela ia viajar no navio com a negra. Ô, gente, olha como que as gerações vão mudando, e às vezes os preconceitos estão na gente mesmo. É hora que eu falo que a gente tem que se libertar, porque a gente carrega o preconceito da avó, da mãe, da tia, e a gente tem que curar esse povo. E a gente se cura eles é curando a gente, é libertando as próximas gerações, é não passando isso para os filhos. Vocês já viram que antigamente as fazendas eram só pasto, porque senão atrapalhava a terra de cultura. Aí depois as gerações foram mudando, já tem árvore na beira da cerca, porque mantém a cultura, mas tem um pouco de árvore na beira da estrada. E hoje os sítios, fazendas estão virando matas. Então a gente tem que ir evoluindo. Mas aí essa mulher, essa donazinha, antes de casar com meu avô, ela namorou com o Berto, primo de vô. E aí um dia ela estava indo para a roça, Venceslau Braz, que é onde eu moro hoje, é onde que é a primeira fazenda que eles compraram em 1915, quando chegaram no Brasil. Ela ia na estrada chorando, e aí vô parou para ela e falou: ô fulana, o que está acontecendo? Ah, sua tia me fez terminar com seu primo, porque eu sou negra. Não tem problema não, eu vou casar com você. E casaram. E vó faleceu com 94 anos. Só que aí, minha avó trabalhou muito, gente, mas muito. Vô era alcoólatra, ele foi deserdado pela família dele. Quando ele foi registrar o primeiro filho, ele estava sendo deserdado. E aí acabou que quando ele chegou nessa fase, que o mundo desabou, ele e vó alugaram lá onde que é a fazenda para plantar cebola, arrendaram. E depois, quem era dono da fazenda, querendo estudar os filhos, vendeu a fazenda, aquela coisa toda para avô, para pagar em 30 anos. O dinheiro mudou e vó acabou pagando até um pouco antes da hora. E vó era aquela mulher que acordava às 4h30 da manhã para matar porco, para limpar galinha, para cuidar da fazenda. E tanto o vô quanto a vó morreram simples de vida, mas com um patrimônio grande, tanto que deixaram os 15 filhos que sobreviveram com um patrimônio razoável. Mas quem é o famoso? Sete Lagoas é uma cidade bairrista, né? Você é filho de quem? Você é neto de quem? Que família que você é? E aí, tanto eu saí daqui há 15 anos atrás, há 20 anos, mais de 20 anos atrás, eu estou com 40, eu saí, eu tinha 18, há 22, pé da vida com isso, que eu não queria ser neto de ninguém, não. Que preguiça! Imagina, gay, não assumido, criado numa redoma, querendo viver, mas você é neto do fulano, você é filho do ciclano, você é primo de alguém? Que saco, gente! E depois eu voltei sentindo falta disso, porque a raiz grita. Mas quem trabalhou muito foi minha avó. Só que vó foi aquela mãe que não conseguiu ser carinhosa. Foi aquela vó que ela tinha carinho com alguns netos, porque a vida endureceu ela.
Então, o povo tudo falava, você é neto de Zeca Pontel? Sou. Mas ninguém pergunta se é neto de Donazinha. Porque ela foi a mulher que estava atrás do homem, né? Tem que parar com isso. A mulher, se o homem cresceu, ou foi mérito dele, ou foi mérito da esposa, mas geralmente cresce junto, não é que tá atrás, não. Que atrás, gente? Que escondido. Quem está atrás dos palcos tem o mesmo valor de quem está na frente do palco. E a vida é um palco único. Eu não estou aqui na frente, não. A gente está filmando aqui para a gente tentar divulgar isso e levar essa cultura para os outros. Mas está todo mundo no mesmo buraco. Está todo mundo junto. E todo mundo vai para o mesmo buraco. Então, essa donazinha, ela que fez meu avô ficar rico. Ela que fez meu avô crescer. Mas ninguém sabe quem que é o neto de Donazinha. O neto de seu Zeca, o povo sabe. E aí a minha outra avó, Dona Alice, que é minha paixão, que eu falo que o dia que eu morrer, se Deus quiser me dar um presente, me deixa ver vó mais uma vez, foi a mulher mais atrevida que eu conheci na minha vida. Olha só para vocês verem o tanto que a coisa era difícil. Nós crescemos a vida inteira sabendo que a minha bisavó, mãe de vó Alice, casou com um sobrinho. Imagina, Márcia, você casar com um sobrinho seu. Como que isso é visto na família? Então, até a expressão, talvez, mas eu vou usar tudo sem inimigo, bem rasgado, para ficar muito claro. Era a tia puta. E aí eu cresci a vida inteira, sabendo que a mãe de vó morreu, e aí cada filho foi criado com uma tia, porque a tia puta pegou doença de rua. E essa foi a história da vida inteira. Então, minha avó foi ser criada com a tia, mas ela não foi criada com a tia, ela foi meio que empregada da tia, com muito carinho, mas era que ajudava. E assim com todas as outras irmãs de vó, e separou a família inteira. E aí, no Alzheimer de vó, que vó contou a história real. E só saiu porque ela perdeu o filtro, que a demência veio junto. Sabe qual que era a história? A mãe de vó pegou hanseníase, lepra. E naquela época, era mais feio você ter lepra do que você ter uma doença de rua. E aí... doença não é culpa, gente. Não tem que ter culpa de ser diabético, de ser hipertenso, nem de ter uma hanseníase. É uma doença, aconteceu. Mas naquela época ninguém podia falar que o pai de vó tinha hanseníase, né? E aí as filhas, ninguém ia querer casar com as filhas da leprosa. Isso, vó nasceu em 35, então isso por volta de 1940. Então aquela mulher, para proteger os filhos, foi a tia puta. Mas o que ela teve foi hanseníase. E olha só o tanto que essa mulher foi forte. E aí minha avó casou com o vô com 17 para 18 anos, antes dela ter o câncer, teve o câncer logo depois de casada, e ela sempre quis se impor. Minha avó foi uma mulher à frente do tempo. Década de 60, a avó fez um curso no Sesc de etiqueta, que eu acho o máximo o caderno. Então lá em casa comigo, aqueles cadernos antigos com a capa grossa de papel vermelho, e é uma relíquia. Talvez isso um dia vai para o museu. E aí com os recortes de revista, Amigo da Onça, aquelas revistas antigas, Rádio Extra, e lá falava que a mulher era a rainha do lar. Que um homem nu merece, como que é? Que um rei merece uma rainha nua. Porque o homem, ele é muito fantástico, e aquela mulher, ela está ali para saciar aquele homem. Isso está escrito no livro. E que o homem, ele é o rei do lar, que quando ele sai para trabalhar, para prover, quando ele chega, ele tem que encontrar a casa arrumada, a mulher bem vestida, perfumada, para saciá-lo ele nas necessidades físicas, biológicas e com a harmonia do seu lar. Ah, gente, vamos meditar. Você trabalhou o dia inteiro e ainda tem que estar perfumada, maquiada e rindo pro seu marido? Ah, pro inferno. Seu marido tem que chegar e te ajudar a arrumar a casa. Seu marido tem que chegar e fazer a parte dele. Seu marido é melhor que você em quê? Porque ele trabalha? Vocês todas que estão aqui trabalham. E quem é dona de casa também trabalha. E sabe o que eu acho o máximo? Não vou expor quem, mas eu estou vendo pessoas aqui com lágrima no olho. Então, quando a gente fala isso, talvez tenha alguém vivendo, falando assim, eu já vivi isso, ou eu presenciei isso. Então, gente, o que dói em mim, dói em vocês e dói em todo mundo. E aí essa mulher foi tão forte, e o homem naquela época, igual o povo fala, o povo hoje é muito safado. Que safado? O povo hoje conta. Antigamente o povo tudo tinha amante, os homens todos tinham 1, 2, 3 filhos fora. E minha avó, com esse curso de etiqueta, vô caminhoneiro, vô era sem vergonha. E vó era bonitona, morenona, altona, muito busto. E vó baixinho, pequenininho, feio, tadinho. Minha paixão, mas horroroso. Mas era o safado, né? E minha avó, quando eu era criança, eu falava que a avó, falei, vó, a senhora é ruim.
Ela falava, não, eu sou astuta. E para a geração dela, ela foi astuta mesmo, e muito inteligente. Minha avó é meu exemplo de vida, mas eu não daria conta de fazer o que ela fez. Ela descobria que o vô estava traindo ela. Ela falava, gente, quanto mais ele me trai, melhor eu fico em tudo e mais eu amo. Porque eu que casei e eu não vou abrir mão do meu marido. Essa mulherada quer, é o dinheiro dele. Então vamos deixar ele sem dinheiro, não vou deixar sobrar dinheiro, não. Aí na época, em Sete Lagoas, talvez vocês vão lembrar, tinha Minas Piscinas. E aí lançou a cadeira Grossilex. Aquelas cadeiras de plástico, que hoje é barato, mas naquela época Grossilex devia ser preço de hoje uns R$1.000. E meu avô, apesar de ser safado, se não fosse isso, era aquele homem que todo mundo queria como marido. Ele morreu sem as pernas, na cadeira de roda, namorando com a vó de mão dada, todos os dias. E ele nunca falou não com a vó. Aí a vó descobriu ele chifrando ela, aí ela maquiava, arrumava, igual ela aprendeu no curso de etiqueta. Ela falou, Otávio, meu nome é por causa dele, posso comprar 2 cadeiras? Pode. Quando o vô chegou de viagem, já tinha comprado 12. E aí meu marido fala que não era Grossilex, era os Chifrolex que ela arrumava. Aí ela chegava e falou, Otávio, aqui os boletos. Uai, ele tem boleto, ele tem conta para pagar, agora ele não pode ter amante, né? Ninguém lá em casa, a vó não tinha carteira, só vô que tinha. Tinha 3 carros na garagem, todos novos, e era Soélio, do Centro Veículos, que vendia os carros para a avó. A avó dava um jeito de ir lá, falava que queria comprar um carro, aí eu lembro disso como se fosse hoje, no sábado. Soélio parava na porta de casa com 2, 3 carros e a vó escolhia mais um boleto, mais 6 meses sem traição. Aí depois descobriu que o vô estava traindo de novo. Ô, Otávio, tô querendo trocar o sofá, pode? Uai, claro, Alice, quando o vô chegou, cadê os móveis da casa? Na época o Chique, a líder de Sete Lagoas, era a mobiliadora Rejane. Vó foi na Rejane e trocou quase tudo, mais boleto. E aí, esse Otávio, trabalhando igual um cavalo, falava, enquanto ele trabalha, ele não me chifra. Quem ama ele sou eu, a amante só quer dinheiro, então eu não tenho nada para as amantes. Eu não toleraria, mas a geração dela tolerou. E aí essa mulher, década de 60, ela fez plástico na gengiva. Hoje tem gente que não faz, imagina isso. Plástico na gengiva. Sapato era salto Anabela. Cabelo no salão, sempre arrumada. Tanto que quando vó faleceu, aí eu que arrumei a funerária, arrumei tudo, eu e meu irmão, escolhemos caixão, que é a pior sensação do mundo. Você escolheu o caixão para enterrar um familiar seu. Eu escolhi para o meu avô, para o meu pai e para minha avó. É pavoroso. E na hora a menina virou para a gente e falou aqui, ó, tem alguma exigência, algum pedido? Falei, tem. As unhas dela, Rebu com Gabriela e o batom vermelho, que era do jeito que ela gostava. E aí, essa mulher foi tão forte, que mulher que dirigia na década de 80, poucas. Aí nasceu o Otávio. Primeiro filho, primeiro neto de um pai que era filho único, adotivo, albino, autista não diagnosticado, morreu sem diagnóstico e adotado por um casal de negros. Meu neto vai ter que estudar só com filho de doutor. A gente não tinha condição boa assim não, tá? Mas vó não tinha medo de boleto. E aí eu tive que estudar, foi no CDC, eu tive que ser escola particular, e ela tirou carteira com 59 anos, que a gente morava na Rua do Terraço. Eu estudei no CDC, depois Arthur Bernardes, depois no Promove e João Herculino. O Promove era 2 quarteirões da minha casa. Meu neto vai a pé para a escola? De jeito nenhum. Ela tirou carteira. Era um atentado, vó dirigindo, né? E xingando o povo na rua. E ali eu aprendi a meditar. Se alguém buzinasse, vó não estava nem aí. E essa mulher foi muito forte. E aí eu acho que a gente tem que espelhar nessas mulheres fortes do passado. Não para repetir o exemplo delas. Porque elas deixaram esse exemplo para a gente ver que a gente tem que ser forte, mas não para repetir. A gente tem que ser forte para se libertar do que elas passaram. Igual hoje é muito comum uma mãe chegar no consultório e falar assim, eu sou muito privilegiada porque meu marido me ajuda tanto. E aí eu já aviso na primeira consulta, eu falo, gente, eu sou palpiteira, atrevida e entrão. E eu vou dar palpite na sua casa. Mas se eu entrar onde que não me cabe, me fala que eu sei pedir desculpa e recuar. Mas se eu achar que cabe, eu vou te explicar por que eu falei isso. Então, fulano, estou falando para você, tá, pai? Eu posso colocar o dedo no seu nariz e você no meu. É claro que com respeito e com carinho. Mas você não está ajudando bosta nenhuma para sua mulher. Você está fazendo seu papel, né? Então, homem não ajuda a esposa, não. Então, gente, a gente tem que entender que tudo é um e que o cipó que chuta volta. E a gente tem que ir se libertando dessas coisas. E uma das coisas mais bonitas que eu escutei foi no velório da minha avó. Mãe, na hora de fechar o caixão,
E minha mãe até fala que ela teve a sogra como mãe, porque mãe foi uma das filhas caçulas desse monte de parto. Então, quando ela nasceu, a mãe dela já era mais idosa, não tinha nem tempo de cuidar. Era da época, a mãe não aprendeu a ter aquele carinho, aquele cuidado. Porque quem que ia ensinar? Então, quem ensinou um pouco foi minha avó, que ensinou a vestir, que, como a mãe fala, ela falou, gente, lá em casa era 15 meninos. Então, matava uma galinha, corta, pega seu pedaço, que é a coisa. E esse povo, antigamente, apesar de ter um monte de galinha no quintal, eles eram assim, né? Ele chegou na casa de pai, mãe casou e foi morar com o pai, e vó comprava carne no açougue do Luiz, ali perto do buraco. E vó pulava o balcão e falava com o Luiz ou com a Cibele, punha o dedo e falava assim, parte o bife aqui, ó, que eu gosto da carne grossa. A mãe falou, e eu cheguei, era só eu e seu pai e aqueles bifão. Então minha avó foi alegria nossa e ela nos ensinou muito. Muito do que eu sou hoje é por causa da minha avó. E aí na hora de fechar o caixão de vó, a mãe falou, dona Alice, a senhora podia estar aqui, nesse caixão, sozinha, ou talvez já tivesse morrido há muito tempo, e nós não vamos chorar agora não, sabe por quê? Porque a gente está aqui é grato, porque a senhora teve uma família, com filho, com neto, com nora, sabe por quê? Porque a senhora conseguiu doar sua vida para adotar um filho, para criar um filho que não foi gerado na sua barriga, só no seu coração. Então essas mulheres são muito fortes. As 3 avós, minha mãe, vocês, não deixe ninguém falar nada disso diferente, não. Só que vocês não precisam aguentar o que elas já aguentaram. E vocês têm que se apoiar. E vocês têm que se libertar. Então não acha ruim de eu estar com o jaleco fora do consultório. Não sabe por que eu estou com esse jaleco? Vocês entenderem que todo mundo tem que libertar de preconceito. Como que era uma professora antigamente? Jaleco, talvez um chapéu, saia lá no pé, até aqui, porque a professora podia ir com uma saia para a escola. Eu estudei no João Herculino. E Dona Didi era a minha paixão. Eu adorava Dona Didi. Mas Dona Didi gostava de fazer o papel de brava. Tanto que ela falava que aqui, ó, eu tenho a cobra no jardim da minha casa. E tinha uma cobra de cerâmica no jardim da casa dela. E muita gente não entendia a dureza de Dona Didi, mas eu amava ela. E devo ela muita obrigação. Quando meu pai quebrou, ela que me ajudou a me manter no Herculino, dando parte de bolsa. E eu fui lá na casa dela, conversei com ela com 14 anos, e ela me ajudou nessa fase. E a gente saber conhecer o outro. O dia que ela estava andando no pátio, com a mão para trás, rezando o terço, a salve a rainha, corre, gente, já estava com o capeta junto com ela. Ela atacava qualquer um que passasse. Mas eu amava ela, era o jeito dela. A gente não sabia o que ela estava passando. Todo mundo tem uma luta interna. E ela foi errada? Foi, mas foi que ela deu conta. Na época eu tive uma professora que foi dar aula com uma saia, nada escandaloso, e sentou na mesa e cruzou as pernas. O Dona Didi passou na porta e viu. Gente, isso foi um caos, foi um auê. Então a roupa era assim. E aí até hoje, às vezes um homem sair com uma camisa cor-de-rosa, ele pode escutar alguma coisa, ele pode ter um preconceito, né? Então, vão libertando dessas coisas, vão desamarrando, vão tirando essas roupas, gente. Tem hora que a gente tem que desnudar a alma da gente, parar de preconceito. Vocês já pensaram o tanto de preconceito que vocês enfrentam só por ser fiscal? Não é mentira para vocês, não. Vocês sabem o tanto que vocês são massacradas? E vem aquelas mulheres da vigilância, oh meu Deus do céu! As bruxas, e vem as jararaca! As mal amadas estão dormindo de calça jeans. Não, estão dormindo de calça jeans, como se a mulher dependesse do homem, do sexo, para ser feliz. Medita, de novo. E se ela dormiu de calça jeans, e talvez não é nem o homem, ela tem a outra mulher, e qual que é o problema? Azar, gente! Vão libertar desses preconceitos. Quando o meu fiscal lá do consultório é Suzander, e eu tenho um carinho pro Suzander, que é um amigo que eu quero para minha vida. Mas eu nunca tinha tido esse contato com o fiscal. E ele foi o meu primeiro fiscal, e eu espero que seja enquanto eu tiver consultório, porque eu tenho paixão pelo trabalho dele. E ele chegou no meu consultório e falou, Otávio, eu tô aqui para te apoiar. Mas a fama sua é tão pesada, que na hora que ele chegou, minha perna, gente, eu acho que o joelho fazia assim. Eu tive dor de barriga até o fim do dia. Eu acho que eu nunca... Foi melhor que do Colax a ida de Suzander. Se falar assim, tem que fazer colonoscopia, não preciso de preparo, era só mandar o Suzander no consultório. Pra quê? Ele não tá lá para me punir. E se eu estiver fazendo alguma coisa errada, ele tem que estar lá, é para me orientar, para que eu não erre. Então é mais um preconceito que vocês têm que libertar. Então vocês são mulheres, são da vigilância, com fama de mal amada, de bruxa, dormiu de calça jeans, não tá beijando na boca. Ah, gente, ó. E quem pensar assim, a gente tem aqui dar umas ferradas mesmo, para a pessoa aprender a viver. Não de ferrada como fiscal, não.
Não é aquele negócio de aos amigos tudo, aos inimigos a lei, não. Mas essas pessoas têm que apanhar, não é nem do fiscal, não, é da vida. Porque pode ser a filha dele. Vocês já pensaram que na década de 50, as mulheres, quando iam casar, e isso só as mulheres ricas, tá? O presente que elas ganhavam era a extração de todos os dentes? Porque ela não podia ser um trabalho para o marido. Então eu dou minha filha para aquele homem, porque aquele homem vai levar uma mulher sem problema dentário, catabanguela, né? Se quebrar a dentadura, cola. E aí, esses bate-papos meus nunca são preparados. Ontem eu cheguei muito cansado, eu acordei às 4 da manhã, fui lá para a Petrobras, dei as 2 palestras, preparei as coisas de lá e algumas coisas para cá, e falei, vamos deixar a coisa fluir. Cheguei exausto em Sete Lagoas, e toda palestra minha eu gosto de dar alguma coisa. E aí virei para meu marido, falei, Henrique, olha lá, imagina, quem que um tempo atrás falaria assim, meu marido, um homem, tô nem aí, meu marido, e aqui a tatuagem no meu braço? É o que está escrito dentro da minha aliança, da dele, e eu e ele temos, casados há 14 anos. Nunca esqueço o quanto eu amo você. E hoje eu mandei um áudio para ele de manhã, falei, Henrique, estou te mandando esse áudio, talvez ele vai ficar bravo depois isso aqui, mas eu não estou nem aí. Estou te mandando esse áudio para te falar que eu te amo. E para te pedir desculpa, porque às vezes o cansaço é tanto que a gente não consegue demonstrar. E o óbvio tem que ser falado. Então estou te mandando um áudio para pedir desculpa por quando eu não sei demonstrar, e para te falar que eu te amo e para agradecer o amor que eu sinto por você. E ele respondeu a mesma coisa. E essas coisas, e eu só não vou chorar, porque eu estou medicado, mas a emoção vem. Porque é muito difícil você ser gay nesse Brasil, é muito difícil ser mulher no Brasil, é muito difícil ser diferente, é muito difícil você ter coragem de sair de casa com um tênis e colocar essa meia aqui. Porque um tempo atrás isso aqui podia ser um problema. Você está com uma meia de arco-íris? Estou. Foda-se. Foda-se. E aí eu queria que vocês entendessem que ontem, quando eu passei lá, eu vou ficar até descalço. Calçar o tênis agora vai dar problema, vai dar trabalho. Quando eu passei no shopping ontem pensando em vocês, e Henrique exausto, eu exausto, falei, Henrique, mas eu quero levar alguma coisa que representa. Deixa fluir. Eu falei, gente, está chegando Natal e as lojas estão decoradas de Natal. Eu falei, ó, que monte de mulher na vitrine. Porque vocês eram isso, um monte de mulher na vitrine. Que os pais vendiam. Aí, mulher maiorzinha, menorzinha, vermelha, amarela, verde. E aí vocês ficavam na vitrine. Vocês já viram o que representa a festa de 15 anos? Era apresentar a mulher para a sociedade. Para ver quem que ia escolher aquele produto ali para casar que fosse boa reprodutora. As mulheres, isso era até na realeza. Quantas rainhas que foram assassinadas, mortas, porque elas não eram boas parideiras? Né? Vocês não são reprodutores não, gente. Para com isso. Eu não concordo com isso nem com boi, nem com cachorro. Nós vamos aceitar isso para mulher? Mas a gente pegava esse monte de mulher, pegava elas todas, colocava numa sacola, e aí essa sacola ia enchendo de mulher de tudo que é perfil, e essas mulheres que se virem e que se debatam dentro da sacola, e a hora que eu acho que a mulher repara tanto uma na outra, porque quando você está dentro de um saco, dentro de uma sacola, isso aqui vai batendo e falta espaço, né? E aí vocês vão se machucando. E aí tem uma frase de São Paulo que ele fala que o ser humano é um monte de pedra dentro de um saco. E à medida que vai andando e batendo, vai lapidando e quebrando as arestas. E essas mulheres dentro do saco, para sair, o que elas tinham que fazer? Elas tinham que ser igual na natureza. Ela tinha que ser bonita, esplendorosa e valer a pena o dote dela. Então ela batia na outra para diminuir a outra, para ela crescer e mostrar que ela merece sair do saco, para ela ser do saco de um único lar, só daquele marido dela. Isso acontece até hoje. Quem já viu aquela série Vis-a-Vis, talvez vai lembrar da cena que eles falam, olha, a mulher que entrou na cadeia, ela não é lésbica, mas ela tem que casar. Eu também amo. Ela tinha... É fantástica. Quem puder assistir, assista. E essa mulher que entrou na cadeia, ela tinha que ser de uma só, porque senão ela seria de todas. Ela voltaria para o saco. E aí, por que eu trouxe esse saco e eu quis associar com o Natal? Para vocês lembrarem que no Natal a gente dá presente para um monte de gente, né? Para vocês, o que vocês têm dado? Não dá nada, eu também me dou. Eu adoro dar presente, mas eu não compro nada para os outros que eu não tenho. Eu me dou. Eu me dou. Eu e Henrique fomos viajar agora para Campos do Jordão e a gente adora presentear. A gente comprou um carro de coisa para os outros. E Henrique não é de comprar para ele. Eu falei, Henrique, não estou precisando, mas eu quero uma jaqueta.
Ah, Otávio, eu não tô acreditando que você vai comprar. Vou comprar duas, que é uma para mim e uma para você. E toda vez que a gente viaja, eu falo com ele, você já comprou meu presente? E eu faço questão, e se ele não compra? Dá um auê. Aí pode falar que é ciúme, que é posse. Não é posse, é a gente se valorizar, porque eu também não comprei para ele. E o óbvio tem que ser falado. E tem hora que a gente tem que cobrar, porque às vezes o outro fala assim, Otávio não está precisando de nada, para que eu vou dar? Não é porque eu preciso, não. É porque é importante a gente mostrar o carinho. É importante a gente dar isso. E aí, por que eu comprei isso aqui? Escrito Boas Festas. Porque no Natal a gente tem esse espírito de acolher e de querer cuidar. Então, essas boas festas aqui é para vocês entenderem que vamos renascer. Não estou falando de religião não aqui não. Estou falando de renascer vocês. Vamos tirar essas amarras. Falar assim, deixa eu apoiar. Vocês já prestaram atenção no olhar da sua colega do lado da mesa? Será que ela está feliz? Você conseguiu perguntar a ela se ela está bem? Se você não perguntou, será que você consegue pedir ajuda? Fala assim, fulano, não estou bem não. Deixa eu te contar, eu sei que a chefe hoje está atacada, está chata, mas eu vou te pedir um favor. Deixa eu ficar sentado aqui do seu lado, bem quietinho no canto, porque se ela vier, vai atacar você. Não sou eu não, tá? Porque hoje eu preciso de proteção. Então a gente precisa aprender. E a chefe tem que aprender a falar também, gente, vocês são maiores de idade, vocês têm responsabilidade, eu não tô boa. Se vira, vocês não são quadrados, vocês já bateram muito saco de pedra, vocês já estão redondas. Então renasçam. E aí, assim, eu queria ter dinheiro para ter trazido um presente gigantesco para vocês, mas o que eu quis trazer hoje é uma mudança de cultura. E aí ontem eu falei com o Henrique, Henrique, como são 6 palestras essa semana, eu faço questão de levar uma lembrancinha para cada um. Aí eu falei, Henrique, eu vou levar uma bola de Natal para cada uma. Falou, você tá doido, Otávio? Que palhaçada que é essa? Eu falei, realmente, não vai ficar bonito não. Então eu trouxe esse saquinho aqui, que eu vou deixar com a Márcia, e eu queria que depois, num outro momento, quando vocês perceberem que tem alguém precisando de cuidado, toma a liberdade de ir lá com a Márcia e falar assim, Márcia, me dá uma bolinha daquela. E chega com essa bolinha para essa pessoa, fala assim, fulana, isso aqui é o meu jeito de falar com você, que eu tô aqui do seu lado, tá? Qualquer coisa você me chama. E essa pessoa fica com a bolinha. E quando essa pessoa achar que ela tá bem, e aí se alguém viu a bolinha na mesa, já sabe que aquela pessoa tá precisando de espaço ou de cuidado. E quando aquela pessoa achar que ela tá bem, devolve a bolinha pro saco, porque outra pessoa vai precisar. Porque o mundo é cíclico, gente. E aí, eu trouxe para vocês, Márcia, isso aqui é seu. Eu vou fazer um adendozinho que eu ia falar no início. Sim, claro. A gente está com uma colega muito querida que está passando por uma situação difícil, né, gente? Ela está com câncer de mama, está em meio ao tratamento pesado. Então, assim, é só uma homenagem, né, a ela aqui. Ela está aqui presente? Não, ela não pôde vir. Essa semana ela teve sessão de quimio e a semana ela fica muito ruim, sabe? Mas então é isso, queria pedir as boas energias para ela, né? E aí eu já sabia dessa história. A Márcia, gente, ela não está aqui, mas ela pensou nisso hoje com tanto carinho. E aí eu já tinha começado com ela que eu tenho laser no consultório, meu pai teve câncer 32 anos. No sábado, a mãe de um dos meus melhores amigos, ela me chama de filho do coração, também operou de câncer de mama, mas vai dar tudo certo. E eu comprei o laser, porque eu já vi meu pai várias vezes com um dreno na cabeça e aquele tubo pingando sangue, foi pavoroso. Meu pai morreu sem mandíbula, sem metade da testa. Eu não divulgo isso, porque senão eu não dou conta, mas eu tenho laser no consultório, que todo mundo que passa por mucosite, estomatite, eu faço tratamento de laser terapia gratuito para essas pessoas. E Márcia preparou isso com todo carinho e me contou essa história dessa amiga. Isso aqui, já que você falou, eu vou aproveitar. Isso aqui eu trouxe para ela. Sabe para quê? Para a gente lembrar que tem época que está tudo escuro na vida da gente, tem época que está difícil. Então, se vocês conseguirem, entregue isso aqui para ela. Sabe para que é isso? É para naquela hora que ela falar assim, gente, puta que pariu, fudeu tudo. E tem hora que a gente não tem força nem para riscar uma vela. E aí, essa aqui tem pilha. A gente aperta, que às vezes é uma luzinha fraquinha, mas essa luzinha fraquinha, que pisca, essa luzinha é a energia daqueles amigos meus que estão ali do meu lado. E aí a gente tem que entender que energia reverbera. E a gente não doa nada para ninguém, a gente troca. E se eu te dou alguma coisa e você não quer, eu não estou te dando, eu estou abusando de você. Ainda que eu esteja doando com boa intenção.
Então vamos tentar iluminar a vida dos outros. E essa vela aqui, eu queria que fosse para ela. E no final, na hora que a gente encerrar, eu queria que cada um fechasse o olho por 1 minuto, mas daqui a pouco, e reza um Pai Nosso, uma Ave Maria, a religião, a oração que cada um quiser. Não é só para ela, não. É para todo mundo que está passando algum conflito interno, alguma dificuldade. E aí, além disso, a gente tem que entender, eu não sei o nome dela, eu só sabia da história, eu não conheço, e eu espero hoje levar um pouquinho de alegria para ela. E que ela não está vendo o rosto de vocês na filmagem, mas quando ela assistir esse vídeo, se ela assistir, que ela saiba que eu estou vendo um monte de gente com lágrima no olho, e a gente não chora por quem a gente não gosta. E esse povo está chorando é de esperança, para que ela recupere. Então a gente precisa que ela também tenha força e acredite. A medicina está muito evoluída e ela vai recuperar. E quando eu falo que a gente não sabe o que a gente representa na vida do outro, eu trouxe isso aqui, um para cada um. É um cartão que está escrito que o amor é necessário, mas somente amor não basta. Então, falar que eu te amo, eu tenho que mostrar atitude. Se eu coloquei a bolinha lá na mesa, vai lá e vai tentar ajudar. E a gente não sabe quem que a gente ajuda. Então, aqui atrás, tem um saquinho com semente de girassol. Para plantar em casa, se vocês quiserem, planta em casa. Mas pega uma dessas sementes e eu quero um abraço seu no final. Porque você está chorando, que eu estou chorando e te ver chorar. Vocês duas. E aí, isso aqui vocês plantam no meio-fio, planta num canteiro na rua, ainda mais está começando a época de chuva, porque talvez vai ter alguém em desespero que vai passar, vai ver aquela flor e falar assim, gente, hoje eu não dava conta nem de sentar. Hoje eu só queria entrar num buraco, eu queria pular de uma ponte hoje. Mas essa flor foi tão bonita que ela alegrou minha vida. Então essa semente de girassol é para vocês como mulher que tenha semente na essência feminina, sejam semente na estrada dos outros. E aqui nesse cartão, porque o bem e o mal, a gente tem que lembrar do mal que ele existe para não praticar e do bem que ele existe para a gente escolher. Aqui vocês escrevam 2 palavras. O que vocês não querem mais na vida de vocês e o que vocês esperam. Para deixar guardado em algum lugar e lembrar toda vez do que precisa. E esse aqui, Márcia, eu queria que ficasse, se possível, na recepção da vigilância. Para quê? Para quando todo mundo chegar, lembrar, que às vezes eu perco o meu cartão. Mas aquele moço lá em cima, Deus, Buda, Allah, o nome que vocês quiserem dar, energia, universo, ele é muito sábio. E tem hora que ele prega umas peças na gente e fala assim, meu Deus do céu, o que você está fazendo comigo? Mas ele sabe por quê. Tem um filme que eu amo, está no YouTube, coloca lá Padre Pio, filme completo, filme de 3 horas. E tem uma parte do filme, na prática, que o Padre Pio fala assim, gente, tinha uma mãe num bordado, numa máquina de costura, e o filho sentado no chão e falando, que bordado horroroso. E aí a mãe pega, levanta ele, mostra e fala, tá vendo? Tá lindo o bordado. Você só estava olhando do lado errado. Então, às vezes, uma doença é uma oportunidade, nem sempre para a pessoa, às vezes para quem convive de fazer o bem. É uma oportunidade, é um aprendizado, é uma doença, é um acidente. Tanto que quando eu comecei no meu consultório, começo de carreira é difícil, né, gente? Mas odontologia. Às vezes o paciente faltava e minha secretária começava a ligar. Você já está vindo? Você está chegando? Eu falava, não liga não. Faz isso não. Porque às vezes é um livramento que Deus está me dando e a gente está correndo atrás do problema. Então a gente tem que entender um pouquinho dos planos de Deus. Então isso aqui, eu gostaria que ficasse lá na recepção, Márcio. Para quando alguém chegar, lembrar que, tem uma energia lá em cima que cuida de mim. E eu tenho um mal em mim para tirar. E eu tenho um bem em mim para tirar. E a cura e o veneno está dentro da gente. A gente que escolhe quem que a gente cuida mais. Então esse aqui, eu gostaria que cada um pegasse um, por favor. Passasse para trás para o próximo. E hoje eu só quero agradecer, porque eu não sei nem se eu sou digno de estar aqui falando para vocês. Eu falo que eu não sou nada. Eu tive um professor que ele falava, gente, a gente luta tanto para ter um mestrado, um doutorado, para ser chamado de mestre e doutor, e vocês falarem para quê? Eu não concordo isso com ele de jeito nenhum. Porque ninguém é bosta nenhuma. Todo mundo apodrece, todo mundo peida, todo mundo fede. Então, às vezes o paciente chega no consultório e fala assim, doutor, fala que primeiro, eu não tenho doutorado e nem sei se eu quero ter. Segundo, tem um monte de batedor de enxada que é muito mais doutor que muito catedrático. E ninguém chama ele de doutor. E até que quem é mãe, que para mim é uma das coisas mais sagradas no mundo, nem mãe vocês são. Vocês só estão. Porque se cair duro na hora que atravessar a rua ali, você foi uma mãe exemplar. Mas você não é mais. Então a gente não é nada. Então enquanto a gente está aqui,
vão fazer diferença. E na hora que eu falo do doutor da distância. Ninguém liga para o doutor 3 da manhã. Agora para tia Otávio, para o Otávio, liga. E menino, e a saúde, a gente passa mal a que hora? Tanto que o hospital funciona 24 horas. É sábado, domingo, de madrugada, feriado ou fim de semana. Então, se cada um puder sair daqui com o pensamento de falar assim, eu quero ser uma sementinha de girassol na vida de alguém, mesmo eu não sendo digno de estar aqui, eu consegui fazer alguma diferença. Então agora, eu queria que cada um fechasse o olho com muito carinho, pensasse nessa amiga nossa, pensasse que podia ser a gente, que podia ser um filho da gente. E toda a energia positiva que vocês puderem mandar para a Márcia, que não pôde estar aqui, que preparou com muito carinho isso tudo hoje, mas ela perdeu um familiar hoje que está em outra cidade, para a família dela, para essa amiga suas, para as pessoas que estão no hospital, para quem está precisando de socorro. Então vamos rezar. Eu não vou rezar o Pai Nosso em voz alta, que é a oração que eu vou rezar, porque talvez a oração que vocês querem rezar não é nem uma oração, é um bate-papo com o Papai do Céu, de falar assim, filho de uma égua, eu sei que você sabe o que você tem que fazer, mas me ajuda, me dá sabedoria, entendimento e compreensão, porque eu preciso desse cuidado agora. Agora vamos fazer um minutinho para a gente fazer essa oração nossa e que assim seja tudo de bem para a gente e para quem nos rodeia. E o sentimento mais forte que existe na vida, gente, é o de gratidão. Então vamos ser gratos por tudo que a gente vive, de bom ou de ruim. Tudo tem um propósito. Deus é pai e ele não vai dar pedra para um filho que está passando fome. Então a gente tem o que a gente precisa para a gente aprender, para a gente ensinar, para a gente ser a diferença que esse mundo precisa. Se a gente conseguir ser uma faísquinha, a gente já está feliz. Então eu só posso agradecer por tudo vivido aqui hoje. Que Deus nos abençoe e que hoje seja um dia de muita paz, de muita luz para todos nós. Amanhã é sábado, sequência domingo, é claro, fim de semana, que ele seja reflexivo, que ele seja de paz. E agora, nesse momento, a gente tem que pensar em inclusão, porque a gente não sabe, eu adorei sua fala, eu vou colocar em todos os meus bate-papos. A gente não sabe até que ponto que a gente é típico, até que ponto que a gente é atípico. Eu sou atípico, eu não tenho problema com palmas, mas talvez tenha alguém aqui que nem saiba que é e que não goste. Então agora, eu queria pedir palmas para vocês, mas de forma diferente. Com a palma inclusiva, que é com as mãos. Então palmas para todas vocês, gente. Vocês merecem. Vocês são muito fera. E assim, eu vou mostrar vocês batendo palma. Todo mundo com a mão para cima. E palma para vocês, para essa amiga, para todo mundo que participa. Vocês são muito fera por tudo. Obrigado por tudo. Eu só posso agradecer essa oportunidade.